A graça e a paz, aqui estamos mais uma vez para trazermos aqui a lição da Escola Bíblica Dominical. E hoje nós vamos estar aqui falando sobre a lição de número 12, a urgência do discipulado. Nós sabemos que a maior tarefa da igreja é pregar o evangelho a toda criatura. Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então, quem creu, aceitou Jesus, vem para a igreja, o que ele vai precisar? Ele vai precisar de um bom discipulado, certo? Que o mesmo Jesus que mandou pregar é o mesmo Jesus que mandou ensinar, né? Ide por todo mundo, ensinar a toda criatura, não, pregar a toda criatura e discipular todas as nações, entendeu? Ensinando a guardar todas as coisas. Aqui está bem claro, ó. Portanto, ide e ensinai todas as nações. Ensinar aqui é discipular, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, a mesma importância e necessidade que Jesus mostrou de pregar o Evangelho, também ele mostrou na evangelização, mas também no discipulado. Ide e ensinai. Então, o Evangelho é isso, é pregar, trazer para a igreja e ensinar a pessoa a ser um bom cristão, né? Um bom discipulado faz a diferença. Uma igreja que tenha um bom discipulado, ela vai fazer a diferença na sua comunidade, né? Porque se pregar, ganhar para Jesus e deixar para lá, ele não vai ser firmado na fé e nem vai crescer também no caráter, né? Então vai ser uma lição muito importante que vai nos despertar a entender melhor o discipulado na vida do crente, entendeu? Então, a urgência do discipulado. O discipulado é coisa urgente, né? Então, a reação mestre e discipulado, aqui na introdução, é o modelo bíblico do verdadeiro discipulado. Tem que haver o quê? Aquela relação, né, entre o mestre e o discipulado, entendeu? O discípulo, ok? Então, a Bíblia mostra que é necessário que haja alguém capacitado, experiente, né, para ensinar aqueles que estão com disposição para aprender. E quem não quer aprender, quem não quer crescer, quem não quer ser útil na obra de Deus, né, ele não vai querer aprender. E não adianta perder tempo com quem não quer, né? Já foi despertado, já foi explicado, já mostrou o que tem e não quer, aí é com a pessoa, né? Mas enquanto não quer, tem 10 que quer, certo? Então nós temos que entender isso, ensinar as pessoas que estão dispostas a aprender com o objetivo de que é da vontade de Deus que todos atinjam a estatura de varão perfeito. O que é uma estatura de varão perfeito? Varão perfeito aqui é aqueles crentes que assumem, né, a maturidade cristã, né? Porque a imaturidade é uma falta de crescimento, né? O crente tem que crescer na graça, no conhecimento, então ele tem que alcançar a estatura de varão perfeito. Não é perfeito, é maduro, é na posição certa, entendeu? Está lá em Efésios 4, 11 a 14. Então, o nosso mestre por excelência é Jesus. Ele é o mestre dos mestres. Nós aprendemos de Jesus através do Espírito Santo, tá? Então, o discipulado acompanha a pregação. Não adianta pregar, ganhar a pessoa e deixar ele abandonado dentro da igreja perdido. Não. Tem que haver um bom discipulado para que ninguém se perca. Dificilmente alguém se perde quando a igreja tem um bom discipulado. Eu volto a dizer, um bom discipulado numa igreja faz a diferença. E faz muita diferença. Entendeu? Então, o discipulado acompanha a pregação. Então, o princípio é fundamental, certo? É importante como base inicial, né, na formação cristã do novo convertido. Numa boa igreja,
um bom discipulado vai trazer bons obreiros. Às vezes tem maus obreiros porque a igreja também não tem um bom discipulado. O sujeito cresce adoidado, do jeito dele, fazendo o que ele quer, então vai ser um péssimo obreiro, né? Mas às vezes a culpa nessa parte nem é dele, é do responsável que não ensina, né? Agora, tem aqueles que rejeitam o ensino também, né? Tem o outro lado, aqueles que não querem aprender, aqueles que querem fazer as coisas do seu jeito, então ele nunca aceita ser discipulado. Então essa pessoa também não podia ser obreiro, não quer ser discipulado, não. Um dos bons discipuladores que tem é dentro da escola bíblica dominical. Obreiro que não gosta de escola dominical não deveria ser obreiro, entendeu? O mal, às vezes, essas pessoas, às vezes pregam bem, têm talento, são dinâmicos, mas são mau exemplo porque eles não querem aprender, entendeu? No lugar certo. Fica aprendendo da forma deles. Não há uma unificação, uma unidade. Isso aí traz muito prejuízo para a igreja do Senhor, entendeu? Se chama divisão. Então, vamos ver aqui o que é o discipulado. Vamos ver aqui. Bem, significa a palavra discipulado, aprendiz, aluno, seguidor, é isso, entendeu? Um bom discípulo é um bom aluno, é um bom seguidor, é um bom aprendiz, é interessado. Não tem coisa melhor do que você discipular uma pessoa interessada. Tem pessoa que faz um discipulado só para se batizar. Se batizou e não quer mais saber de aprender mais. Entendeu? Esse é o grande problema. Então, termo muito usado nos evangelhos aos seguidores de Jesus. Os seguidores de Jesus são chamados de discípulo, entendeu? E está lá em Mateus 1, João 2, 12, entendeu? Discipulado é o ensino básico. Discipulado é o ensino básico para o novo convertido. Se desenvolver espiritualmente, entendeu? Isso aí, é o meio que ele encontra, ele vai ser ensinado. O cara vem do mundo, não sabe nada. Igual eu vim do mundo, não sabia nada. Tive que aprender, né? E me interessei também de aprender. Eu tive muitas pessoas do meu tempo que não se interessou de aprender, né? E não sabem. Então, quem não quer aprender não pode querer ensinar. E muitas vezes essas pessoas que não querem aprender, rejeitam o ensino, quer ensinar. Ensinar o quê? A ser rebelde, né? Então, o ensino básico é esse. Essas instruções que são dadas ao novo convertido abrangem vários aspectos da vida espiritual dele, entendeu? Ensinar a Bíblia, certo? É o lado espiritual, emocional, social, tudo isso, o ensinamento tem que abranger a vida do novo convertido. E uma das coisas que eu acho mais importante na vida de um novo convertido é o envolvimento dele com a igreja, entendeu? Não é só ensinar ele separadamente, mostrar tudo certinho. E isso é importante, é o discipulado. Mas ensinar o novo convertido a conviver com a igreja, a fazer parte da igreja, entendeu? Estar envolvido nas coisas da igreja, né? Círculo de oração, escola dominical, culto público, culto doutrinário, né? Outros cultos. Então isso aí é muito importante, né? E levar dentro da faixa etária o novo convertido ao ser discipulado, isso faz parte, levar ele a se envolver com a sua faixa etária. Aí depois que ele se envolve com a sua faixa etária, que é mais fácil, aí ele pode se envolver com a igreja toda. Isso leva tempo, isso não é da noite para o dia. Lógico que tem aquelas pessoas mais desinibidas que se envolvem mais rápido, outros são mais tímidos, mas na verdade é um trabalho demorado, entendeu? Mas cada caso é um caso, certo? Então, o discipulado ele não envolve só o intelecto, aprender, mas envolve também as emoções e a vida social e espiritual. Então, o ministério de ensino na igreja, que é discipular, ele ocupa um espaço muito relevante, é muito importante no cristianismo, o espaço que tem que ser dado ao ensino da palavra. Pregou, ganhou para Jesus e deixou para lá, não tem fruto. O que vai trazer fruto
é o ensino, é o acompanhamento, é o envolvimento. Entendeu? Ensinar é um dom. Entendeu? Mas quem ensina, está lá em Romanos 12, 7. Haja dedicação ao ensino. Existem pessoas que têm até o dom de ensinar, para ensinar, mas não se dedica, não aprende. Eu não vou ensinar o que eu não aprendi. Aí fica falando um monte de abobrinha aí. Né? O pessoal quer ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Número 2, a grande comissão. Né? Aqui se trata, na grande comissão, em Mateus 28, 18 a 20, está se tratando da evangelização das nações, ou seja, do ensinamento, fazer discípulo, entendeu? Ensinar é fazer discípulo. Todas as nações, sem barreira racial. Discípulo aqui é mateteu, no grego, entendeu? Discipular não é uma opção. Discipular é um mandamento divino para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão, ou seja, guardando todas as coisas que eu vos tenho dito. Tudo que Jesus falou é para ser obedecido e é para ser guardado. É isso que a gente tem que ensinar o novo convertido. Porém, temos que ser exemplo. Se o novo convertido vê alguém ensinando a ele que é relaxado com a palavra de Deus, é relaxado com as coisas de Deus, ele vai seguir o exemplo. Vai fazer um discípulo segundo a espécie. Entendeu? Então seja uma espécie boa, né? Bem, fazer discípulo de todas as nações, porque não há barreira, nação, né? Não tem barreira para o Evangelho. Discipular, vou repetir, não é uma opção, é um mandamento divino. Número 3 aqui, educação cristã. A doutrina dos apóstolos está dentro do corpo doutrinário que Jesus ensinou aos seus discípulos. O que a igreja primitiva ensinou foi aquilo que Jesus ensinou a eles. Jesus falou, eu não vou falar tudo para vocês, vocês não têm condição de receber. Mas quando vier o Espírito Santo, aí ele vai ensinar a vocês todas as coisas. Jesus sabia o limite dos seus discípulos, até onde eles podiam aprender. Então, Jesus era o mestre por excelência, é o mestre dos mestres. Então, ele sabia até onde os discípulos poderiam suportar. Então, ele não ensinou. Porque os discípulos, muitas coisas simples, os discípulos já não entendiam, que ele já tinha sua mente formada em relação aos ensinamentos dos religiosos, e principalmente em relação a Israel, ao reino de Deus, eles faziam confusão, né? Então Jesus, ele ensinou dentro do limite que os apóstolos podiam ensinar. Isso é um exemplo para nós. Tu não vai pegar um novo convertido que está vindo do mundo agora e vai querer ensinar escatologia a ele. Entendeu? Entrar em doutrinas futuras. Tu pode falar no geral. Não, Jesus um dia vem buscar a sua igreja, nós temos que estar preparados, né? Coisa simples assim. Agora, não fica entrando no detalhe sobre escatologia, sobre as doutrinas do inferno, da morte. Começa a ensinar o básico e o simples. Entendeu? Não adianta que, assim como os discípulos, Jesus teve que limitar o seu ensino devido à capacidade dos seus discípulos de não entender. Também o discipulador ele tem que ver a capacidade dos seus alunos e ver até onde ele pode ir. Não adianta ele entrar numa terra profunda se não tem terra para isso. Os discípulos não vão entender. Eles não vão suportar. Né? Então nós temos que ter sabedoria para discipular vendo o limite de cada um. Entendeu? Isso aí que a gente tem que prestar atenção. Então, os apóstolos, eles trabalhavam dentro dessa situação. A educação cristã, a doutrina dos apóstolos, estava ensinando, ampliando tudo que Jesus ensinou. Jesus deu o básico para ele. Entendeu? Jesus deu a base. Então, dessa base, eles expandiram as doutrinas. Você vê que Jesus não ensinou doutrina como Paulo ensinou, mas ele preparou os discípulos para ensinar. É essa a função do discipulador. É preparar a pessoa para o que deve e é. Entendeu? Vamos lá. Então, durante o seu ministério terreno, né, o ministério de Jesus, né,
Então, o corpo doutrinário que Jesus ensinou aos seus discípulos durante seu ministério terreno. E depois, lógico, o Espírito Santo, ele se encarregou de orientá-los. Entendeu? Jesus falou, isso aí vocês não vão suportar, mas quando vier o Consolador, ele vai completar a obra. Então, consideramos que os nossos cursos teológicos também que existem, os nossos seminários, né, que ensinam diversas disciplinas, como a Trindade, os anjos, a salvação, pecado, escatologia, entendeu? Tudo isso faz parte do ensinamento, mas só que isso já está numa terceira etapa. O básico não é esse. Você não vai ensinar essas coisas aqui, entrar profundamente no que é a Trindade, para um novo convertido que chegou para a igreja ontem, né? Então, isso são coisas importantes, necessárias, vai ter que fazer parte do discipulado, mas mais para frente, entendeu? Primeiro você vai lançar as bases, vai batizar ele, vai preparar, aí sim, aí você entra. Aliás, eu não aconselho nenhum crente fazer seminário com menos de 1 ano de crente, porque não tem como entender. Eu sempre fui dedicado ao estudo da Escritura, mas muita coisa eu levei tempo para entender. Não adianta querer empurrar tudo na minha cabeça que não ia entrar. Mas, como uma escada subindo os degraus, assim a gente vai aprendendo, degrau por degrau. Não adianta ter pressa, entulhar tudo na mente da pessoa e ele não vai captar nada. Entendeu? Então, esse é o necessário. Número 2 aqui, o tripé do discipulado. O tripé 3, primeiro é a palavra. Segundo é a comunhão. E o terceiro é o serviço. Entendeu? Essa trilogia, ela era a marca, né, da igreja de Jerusalém. Logo após o Pentecoste entrou esse tripé. Palavra, comunhão e serviço. Aí não faltou na igreja primitiva. O que não faltou? Palavra, não faltou. Comunhão tinha à vontade. E serviço, né? Isso aí é a marca da igreja de Jerusalém depois do Pentecoste. Então, isso permanece até hoje e tem o mesmo valor e a mesma autoridade. Nós vamos ver aqui, palavra, né? A autoridade das Escrituras é singular, é única, pois a sua fonte é de Deus. Entendeu? A palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. Estão querendo desqualificar a palavra, o diabo está usando pessoas para fazer com que os crentes desavisados percam a confiança na palavra de Deus. Isso é tudo que o diabo quer, porque o único norte que nós temos para nos orientar em relação a servir a Deus, a ser crente, tudo que você precisa aprender em relação a Deus, a sua vida, né, pós-morte, inferno, céu, vida de santidade, agradar a Deus, todas essas coisas estão na palavra de Deus. Então, levanta um herege e diz que a Bíblia tem que ser mudada, certamente essa pessoa nunca foi mudada pela palavra. Porque quem é mudado pela palavra, ele não quer mudar a Bíblia. Então eu fico com o pé atrás na vida desses pastores muito eloquentes, ganhadores de alma e tal, mas que está levando o povo para uma direção completamente diferente. Deus coloca a palavra acima dele. Por quê? Porque ele mantém a palavra. O céu e a terra vai passar, pode ter certeza, mas a palavra de Deus não vai passar. Jesus quem falou, o céu e a terra passarão, mas a minha palavra não vai passar. Então você vê o valor que Deus dá à palavra. Aí o homem vem e diz que não, tem que mudar, tem que alterar, tem que renovar, entendeu? Isso aí é conversa maligna, sai fora disso. Creia no que está escrito e pratique. Jesus uma vez falou, vocês querem ter certeza que eu estou dizendo é verdade ou não? Pratica, que vocês vão ver que é o certo. O que falta em muita gente é praticar a palavra. Porque quando alguém pratica a palavra, ela dá certo na vida da pessoa. Agora, o desobediente, a palavra não tem efeito, nem vai adiantar. Né? Tem que praticar, para ter experiência com ela. O que vale na vida com Deus é a obediência. Bem, então a palavra é a autoridade final, entendeu? Depois dos apóstolos, porque
elas foram faladas primeiramente pelos profetas, né? Os profetas receberam a palavra de Deus, falaram a palavra da profecia, escreveram o que falaram, Deus mandou escrever, certo? E Jesus entendia no Velho Testamento como a inspirada palavra de Deus, certo? Quando o diabo questionou ele lá no deserto, ele falou, está escrito, certo? E muitas vezes ele falou, o Espírito falou pela boca de Davi. Então era o Espírito Santo que usava os escritores, era o Espírito Santo que usava os profetas, certo? Então isso continuou no Novo Testamento, entendeu? Os primeiros discípulos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, entendeu? Hoje a gente não tem os apóstolos, né? Mas nós temos a palavra. Eles foram embora, morreram, mas deixou a palavra, entendeu? Então a palavra é que manda, entendeu? É isso aí que nós precisamos entender. Não saia da palavra. Só isso. Bem, número 2 desse tripé aqui é a comunhão. Está em Atos 2,42. Havia comunhão. O que é uma comunhão? É ter tudo em comum. É partilhar da mesma crença. Comunhão é koinomia, né? No Antigo Testamento, se fala mais em comunhão, mas em respeito de pessoa com seu próximo, né? Deus exigia a comunhão do povo de Deus um com o outro, né? Agora, já no Novo Testamento, a comunhão, claro, é um relacionamento entre irmãos, mas também a comunhão é com o Pai e com o Filho, está lá em 1 João 1,3, e também com o Espírito Santo, né? Lá na bênção apostólica, o apóstolo Paulo escreve, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Então hoje nós temos comunhão com nossos irmãos, nós temos a comunhão com o Pai, temos a comunhão com o Filho Jesus e temos a comunhão com o Espírito Santo. Entendeu? Uma comunhão abençoada. Comunhão é ter tudo em comum, né? Comunhão é manter tudo a mesma coisa, certo? Comunhão de respeito a isso. Partilhar a mesma crença. Isso aí é comunhão. É ter tudo em comum. Nós que somos salvos, nós temos que ter a nossa vida, tudo na nossa vida tem que estar em comum com Deus, certo? Senão não funciona, ok? Comunhão na igreja de Jerusalém. Vamos ver aqui. A igreja de Jerusalém, ela logo no início, ela deu assim, podemos dizer, uma lição de koinomia. O que é uma lição de koinomia? Koinomia é comunhão, né? Ela mostrou, na verdade, para o mundo o que é uma verdadeira comunhão, o que é verdadeiramente ter tudo em comum, né? Então existia assim um compartilhamento e unidade, né? Que é o principal. A questão é, eles compartilhavam tudo junto, mas numa unidade, eram unidos, né? Não adianta eu compartilhar ali para o inglês ver. Eu compartilho ali, estou compartilhando tudo, mas eu não estou ali, não há uma coisa feita de coração. A igreja primitiva deu um exemplo para a gente. Eles compartilhavam, mas tinham uma unidade, certo? Então todos os crentes, né, tinham o mesmo propósito, a mesma esperança, servindo o mesmo Senhor Jesus, e era tudo de coração, certo? Número 4 aqui, o serviço. Bem, esse termo aqui, serviço, na igreja primitiva em Jerusalém, né, o serviço cristão está representado sumariamente na perseverança, certo? No ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, bem isso que Deus espera de cada um, certo? Serviço, todo serviço para Deus é santo, entendeu? Não tem serviço sujo para Deus. Quando você faz algo para Deus, é algo separado para Ele, é algo santo. Deus não aceita nada imundo. Então a igreja primitiva, além da palavra, né, além do serviço, além da comunhão, né, a igreja
também trabalhava, tinha o seu serviço, entendeu? Não é uma igreja ociosa, mas era um serviço santo. Tinha comunhão, o partir do pão, as orações, entendeu? Tudo isso é o que Deus espera da gente, né? Isso aí se chama o quê? O cumprimento da grande comissão. Número 3 aqui para ir para o final. Discipulado e o crescimento sadio da igreja. Bem, discipulado, conforme nós já dissemos, não é uma questão de opção. É uma ordem de Jesus. É ordem. É como, isso aí simboliza um rei dando ordem para os seus súditos. Então Jesus não deixou a critério nosso. Olha só, vocês se quiserem, vocês evangelizam. Se vocês quiserem, vocês fazem o discipulado. Não, não é isso. Entendeu? É uma questão de ordem. Não é opção. É ordem. Certo? Para quê? Para a edificação da igreja e o crescimento espiritual de cada cristão. Bem, número 1, o crescimento espiritual. Todas as pessoas que vêm a Cristo, elas precisam ser discipuladas. Certo? Isso porque eles se tornaram novas criaturas. Somos crentes agora, voluntariamente, convencidos pelo Espírito Santo e pela pregação da palavra, resolvemos ser crentes, resolvemos procurar uma igreja para servir a Deus. Muito bom. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que se enquadrar nessa nova comunidade, que é a comunidade dos salvos, é a igreja. Cabeça é Cristo. Agora acabou. Cabeça não é mais o diabo, não é mais o mundo. Quando eu aceito a Jesus, eu corto o meu relacionamento com o mundo. Eu vou ter que ensinar isso ao novo convertido. Que ele agora é um cristão, o seu relacionamento com o mundo, nos seus costumes, foram cortados. Ele não tem mais esse relacionamento espiritual ao mundo, à religião, aos deuses falsos, aos vícios, às drogas, aos maus costumes. Eu tenho que aprender com a palavra de Deus como que Deus deve ser servido. Foi o que Moisés fez. Moisés, quando Deus tirou o povo do Egito, levou Moisés ao monte para dar lá a lei, os 10 mandamentos, a lei moral, a lei cerimonial, a lei social, todo tipo de lei Deus deu a Moisés para ele discipular o povo, entendeu? A se comportar como servos de Deus. Deus falou, agora vocês não servem mais os deuses do Egito, vocês agora vão me servir. E eu agora vou ensinar vocês como eu quero ser servido. Vocês vão ser discipulados por Moisés. Eu quero que seja assim, assim. Está tudo na lei. Então tinha a lei cerimonial, tinha a lei para guardar eles a saúde das doenças, tinha a lei civil, entendeu? Tinha a lei de tudo quanto é natureza, visando o bem do povo, que eles eram escravos, viviam a vida que eles queriam, mas agora eles eram servos de Deus e tinham que servir a Deus na beleza da sua santidade, entendeu? Então ali eles precisavam o quê? Ser ensinado, ter um crescimento espiritual e também o quê? Amadurecimento na fé. Tem que ser amadurecido. A fé tem que ser amadurecida, que você chega à estatura de varão perfeito. Agora, o número 2, o crescimento numérico. Bem, o processo do discipulado, ele vai proporcionar o que na igreja? Além do crescimento espiritual, também tem que existir o quê? O crescimento numérico. A gente não liga para crescimento numérico, nosso negócio é qualidade, não é quantidade. Isso aí não tem nada a ver com a Bíblia. Entendeu? A Bíblia não ensina que o crescimento tem que ser só em qualidade. O crescimento de qualidade tem que gerar crescimento numérico. Entendeu? Quantitativo. Que negócio é esse que a igreja só cresce em qualidade, mas não cresce em quantidade? Tem alguma coisa errada. Ao exemplo da igreja primitiva, rapidinho ela chegou a 5.000. Por quê? Porque tinha qualidade. Então essa é desculpa. A gente só está na qualidade, quantidade não. Deus quer a qualidade. Isso aí é de conversa para boi e dormir. Certo? Porque uma igreja que tem qualidade, ela também cresce em quantidade. Se ela não está crescendo em quantidade, é porque está faltando qualidade.
entendeu? Então tem que melhorar o discipulado, certo? Então, isso aí, o apóstolo Paulo, na sua terceira viagem, ele não saiu para plantar a igreja. Primeiro ele saiu como missionário, ele plantou muitas igrejas, foi plantando igreja mesmo, Coríntios primeiro, Tessalônica, tudo quanto é igreja, foi muitas igrejas que ele plantou, fundou, né? Mas na segunda viagem missionária, ele já não saiu para abrir igreja, entendeu? Ele não saiu para plantar a igreja, ele saiu para fortalecer a fé dos irmãos. Ele falou para Barnabé assim: Barnabé, vamos visitar as igrejas que nós já conquistamos para ver como estão os irmãos. Então o que ele foi fazer? Ele foi fazer um discipulado, entendeu? Ele foi ensinar, fortalecer a fé dos irmãos, levar a igreja ao amadurecimento espiritual, certo? Foi ali até que houve aquela divisão, que Barnabé foi com Marcos e Paulo foi com Silas. Mas a intenção ali não era nem abrir mais igreja, era fortalecer a fé dos novos convertidos, entendeu? Formar obreiros, treinar o obreiro para a seara do Senhor. Então a sua permanência ali em Éfeso, pelo menos, ele ficou ali 3 anos. Em Coríntios ele ficou 1 ano e meio, né? Mas fazendo o quê? Fortalecendo a fé deles. Então, para encerrar, o exemplo da igreja de Antioquia da Síria. A igreja de Antioquia era uma igreja de gentio, de gregos, né? O público ali da igreja de Antioquia era um gentio, identificado como gregos. Então, os apóstolos lá em Jerusalém, eles souberam que a igreja lá de Antioquia da Síria estava crescendo, era um bom trabalho. Aí o que eles fizeram? Enviaram Barnabé, por quê? Porque Pedro, por exemplo, não tinha condições de lidar com grego, só com judeu. Então, Barnabé era um obreiro mais liberal, né? Então, enviaram Barnabé lá para ver como é que estava. Aí ele viu a graça de Deus, viu o crescimento. Aí o que ele fez? Ele resolveu fazer o quê? Chamar o apóstolo Paulo, entendeu? Então, quando ele se deparou com aquele grupo de grego convertido, né? Então, qual a conclusão que ele chegou? Que Paulo seria o obreiro ideal para ensinar aqueles novos crentes que tinham uns costumes muito estranhos em relação aos judeus, porque eles eram gregos, né? Então Barnabé falou: bem, aqui só Paulo mesmo, né? Ele não podia pegar um judeu lá de Jerusalém para botar ali na igreja de Antioquia da Síria, que ele ia fechar a igreja, ele ia excluir todo mundo, né? Então o que ele fez? Foi lá em Tarso e trouxe Saulo de Tarso. Por quê? Porque ele já conhecia Saulo, ele já tinha apresentado Saulo à igreja de Jerusalém. Na verdade, eu entendo que o Barnabé foi ele que discipulou Paulo, eu entendo assim, entendeu? Então ele foi lá em Tarso e trouxe Saulo de Tarso para a igreja de Antioquia. E eles ficaram ali 1 ano ensinando a palavra de Deus junto com outros, entendeu? Ensinando os novos crentes que tinham um costume completamente diferente do judeu. E Deus sabia disso. Por isso que Deus escolheu Barnabé e Saulo para ficar naquela igreja, porque eles eram mais liberais nesse aspecto, né? Não eram tão preocupados com costume, como era Pedro, João. Eles não até para entrar na casa daquele que aceitou, né? Foi uma dificuldade. Deus teve que dar uma revelação para ele poder entrar na casa de um incircunciso, que podia ser um grego, um romano, que não fosse um judeu, né? Então, Saulo, ele foi escolhido para essa missão de discipular a igreja durante 1 ano todo, né? Então a gente vê aqui que apesar, né, o início da igreja sempre se preocupou com o ensino para os novos crentes. Você pode ler o livro de Atos tranquilamente. Você vai perceber que os apóstolos sempre se preocuparam em discipular os novos convertidos, os novos crentes, entendeu? Isso aí era a base dele. É novo crente? Vamos ensinar ele. Eles paravam até a obra missionária de fundar a igreja, mas tinha que preparar os crentes para enfrentar a vida espiritual, que era novidade para eles, entendeu? Então, a urgência do discipulado
ela se mantém. Então, a conclusão é essa, entendeu? A conclusão é que Deus tem interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano, entendeu? Então, isso vale para a igreja, para a sociedade. A educação com base nos princípios cristãos é importante. Então, todo crente ele tem que ser ensinado com base, entendeu? Nos princípios cristãos. Ele tem que aprender, ele tem que saber o que é a igreja, ele tem que saber o que é obedecer, o que é crer, o que é como a obra de Deus, como tem que ser feita. Ele tem que entender o que é a igreja. Muita gente não entende, porque não foi ensinado, entendeu? Às vezes aceitou até Jesus de uma forma forçada. Então, é importante que nós entendamos o seguinte: além dos valores espirituais, né, o discipulado contribui na construção de uma sociedade civilizada. Então, a base dos valores morais e espirituais é a Bíblia, entendeu? E nós temos que ter muito cuidado com esses ensinadores liberais que estão desacreditando na palavra de Deus, achando que a Bíblia precisa ser mudada, mas quem tem que mudar é eles, entendeu? Que a palavra de Deus nunca vai mudar. Olha, o que o diabo já fez para destruir a Bíblia e não conseguiu, e vai ser agora que ele vai conseguir, de jeito nenhum. Então, que Deus te abençoe, certo? E semana que vem nós estamos aí com a próxima lição, tá bom? Não se esqueça de se inscrever, se ainda não se inscreveu, dá o seu like, compartilhar aí com seus amigos, certo? Dá o toquinho no sininho para receber novos vídeos, aviso, né? Então, que Deus te abençoe e até a próxima lição.